Qual movimento cinematográfico você tem mais preferência? Não tem preferência. Não tem preferência. Por quê? Porque eu já conversei sobre isso com vocês também. A história do cinema não se faz pelos movimentos. Mas antes de começar o vídeo, você já conhece Introdução ao Cinema, o curso mais charmoso do Brasil, o curso de cinema mais charmoso do Brasil. São 2 aulas novas todos os meses lá na plataforma por 1 ano de assinatura. Mas Felipe, só 2 aulas novas todos os meses? São só 24 horas. Só, cara? Que isso? Tu quer mais o quê? Então toma mais. Além das 2 aulas novas todos os meses, você terá todas as aulas já disponíveis na plataforma. Ou seja, aquelas aulas que eu já disponibilizei anteriormente vão estar lá. Você vai ter 1 ano de acesso com todas essas aulas, mais 2 aulas novas todos os meses. Olha quanta aula você vai ter, cara. Ah, Felipe, mas o que você traz nessas aulas? Quais são os assuntos? Linguagem, teoria, história, crítica, política relacionada à produção cinematográfica. Já tivemos aulas sobre neorrealismo italiano, obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, contra-interpretação, enfim, cinema como espelho, cinema como olhar, enfim, tem tudo lá, voyeurismo, tem tudo lá, e tu tá aí e não se inscreveu ainda. Tá esperando o quê? Link na descrição do vídeo. Isso é importante a gente ter em mente porque muito jovem cinéfilo acaba cometendo esse equívoco ao começar a estudar cinema. E aí ele vai tentar estudar a história do cinema pelos movimentos. E eu não tô nem falando pra vocês não lerem sobre os movimentos, tá? Mas a compreensão de que a história do cinema não se faz pelos movimentos faz com que você tenha a compreensão de que a história é processo. Que a história é processo. Ou seja, que as coisas não surgem absolutamente do nada. Quando a gente se pauta exclusivamente pelos movimentos e, portanto, cria uma barreira para além deles, a gente fica sempre tentando enxergar. Esse filme aqui, ele faz parte do movimento ou não faz? Professor, esse filme aqui é de que movimento? Nem sempre é de movimento. Nem sempre é de movimento. E digo mais, no cinema é mais difícil do que em outras artes de encaixar determinados filmes em movimentos. Dá-lhe materialismo histórico. A história se faz de processos. O expressionismo alemão não surgiu do nada. Surgiu de processos anteriores. O movimento é sexy. E o processo é mais sexy do que o movimento. E por que eu digo pra vocês que no cinema é ainda mais difícil de se enxergar a história a partir dos movimentos? Porque o cinema é uma arte surgida no capitalismo industrial. E sendo o cinema uma arte surgida no capitalismo industrial, se pressupõe a ideia de que há uma obsolescência constante a partir da velocidade imposta por esse sistema produtivo, por essa estrutura produtiva. Então, o intervalo do surgimento de uma técnica e outra é cada vez mais curta no capitalismo, desde o seu surgimento até hoje. Hoje é ainda mais acentuado, cada vez mais extremo. E é o que eu digo para vocês. Eu desafio vocês a me dizerem um movimento cinematográfico para além do Dogma 95, posterior à década de 80, no cinema. Vocês não vão achar. Vocês não vão achar esse movimento. Ou se acharem, acharão movimentos bastante frágeis. Muito localizados. Não tem. Esse movimento não existe. Por quê? Porque o maneirismo não é movimento. O maneirismo é uma tendência. Assim como o slow cinema, assim como o cinema de fluxo. São tendências. Não são percebidos como movimentos cinematográficos. Por que eu digo isso? Porque o movimento ele demanda de uma solidez. De uma ideia sólida. Que no cinema é difícil de se empregar. É difícil de se perceber ideias sólidas no cinema. Porque o intervalo do surgimento de uma técnica e outra, e portanto também dos usos de uma técnica e outra, é muito curto. Portanto, as coisas estão em constante mudança. No cinema, os movimentos que existem são de curtíssima duração. Ao contrário das outras artes. Se a gente for pegar na pintura, por exemplo, existem movimentos que duram um século. Décadas. No cinema, isso não existe. O expressionismo alemão tem a sua força marcada, por exemplo, de 1920 até 1925, força na barra. Aí vocês vão achar, caraca, mas eu achava que na Alemanha se fazia expressionismo alemão a década de 20 inteira. Não. Muito pelo contrário. Junto ao expressionismo alemão, haviam outros movimentos, como o Kammerspiel. Só que em 1925, por exemplo,
a Alemanha volta a prosperar economicamente, fazendo com que as questões envolvidas na ideia do expressionismo alemão já não fizessem mais tanto sentido. E aí, claro, o expressionismo alemão morre, mas ele deixa de influenciar o que vem em seguida? Claro que não. Surge a nova objetividade na própria Alemanha. Nos Estados Unidos, por conta da Segunda Guerra Mundial, que os artistas alemães vão em direção a Hollywood, surge o cinema noir, que tem muita influência do expressionismo alemão. Veja só como é processo. Como a história é processo. Veja como a história é processo. Só que a inovação é constante e a obsolescência do que vem antes é tão marcada cada vez mais ao longo da história que a gente se coloca como indefeso frente às mudanças. As mudanças são tão marcantes e gritantes cada vez mais que nos sentimos indefesos ao que vem em seguida. E o processo do desenvolvimento da linguagem e da história do cinema é ainda mais veloz frente às outras artes. A sensação de velocidade é muito veloz. E aí o expressionismo alemão, curtíssima duração. O neorrealismo italiano, que a gente conversou agora há pouco também, curtíssima duração. Inclusive, recomendo que vocês vão à Introdução ao Cinema, que lá tem uma aula sobre neorrealismo italiano, e eu demonstro para vocês claramente por que o neorrealismo italiano é de curta duração. Mas vamos lá, de maneira bastante curta. O neorrealismo italiano é um movimento do pós-Segunda Guerra Mundial também. 1945, lança o seu primeiro filme, Roma, Cidade Aberta. Alguns vão dizer que é a obsessão do Visconti, ali em 42, mas mais marcadamente o paradigma inicial do neorrealismo italiano vai ser 1945 com Roma, Cidade Aberta. 1948 nós temos uma eleição na Itália, que vai demarcar um momento histórico muito específico da Guerra Fria, onde os Estados Unidos têm muito interesse nessas eleições. Por quê? O Partido Comunista e o Partido Socialista Italiano se juntam para tentar derrotar o Democracia Cristã numa frente ampla. Os Estados Unidos financiam o Democracia Cristã muito naquele projeto de impedir o avanço comunista que vem do leste, Plano Marshall e tudo mais. E as eleições de 1948 marcam uma derrocada do Partido Comunista Italiano, que perde aproximadamente 20% das cadeiras, enquanto a Democracia Cristã cresce 40% das cadeiras, aproximadamente. Eu acho que esses são os números, tá? Posso estar equivocado aí, mas é aproximadamente esses números. Quais são as consequências disso? O Democracia Cristã passa a perseguir o neorrealismo italiano, que era um movimento claramente de esquerda, assumidamente de esquerda, quando não com ideais comunistas. Esse movimento vai ser perseguido pela Democracia Cristã e censurado, fazendo com que os artistas envolvidos no neorrealismo italiano mudassem as práticas para fugir da censura. A consequência disso, dessa criatividade desses artistas para fugir da censura, é o fim do neorrealismo italiano e o surgimento de algo novo. Processo. Dialética. A história é dialética. E o motor dessa história é a luta de classes. Essa história do neorrealismo italiano é o motor da história. Demonstra o motor da história. Você tá percebendo? E você percebe que eu falei que o movimento neorrealismo italiano ele é de 1945 até 48? E se a gente forçar a barra para não dizer que acabou com as eleições de 48, a gente vai falar 54? Ou seja, é um movimento que é um dos mais importantes da história do cinema, que tem uma duração menor que uma década. Menor que uma década. Novelle Vague, mesma coisa. Ela dura aí na década de 60, mas as práticas da Novelle Vague, que vinham de encontro com essa perspectiva do cinema de autor e tudo mais, e, portanto, se há uma característica fundamental que define o que é a Novelle Vague, é justamente essas práticas autorais. Entretanto, essas práticas autorais que são de cada diretor, conforme o tempo vai passando na década de 60, começam a encontrar um padrão. Começa a se padronizar de alguma forma. A Novelle Vague não tem mais força nesse lugar. É claro, porém, que ela não morre pro que vem em seguida. Porque surge a nova Hollywood. Vocês estão vendo? Só que a nova Hollywood é um movimento fadado ao fracasso, porque ela tenta unir as forças do mercado ao cinema de autor.
Porra, isso só pode dar conflito, não vai dar certo. Porque os interesses do autor não são os mesmos interesses do mercado, que é o lucro. Só poderia dar errado. A nova Hollywood acaba em menos de uma década. Surgem os blockbusters modernos. E a história tá, ó, regirando. E a partir da década de 80, eu digo pra vocês que não tem movimentos. Por quê? Porque o movimento demanda dessa solidez de ideias que o nosso tempo não permite. Porque o intervalo do surgimento de uma ideia, de uma prática, de um trabalho e de uma técnica e outra é cada vez mais curto. Cada vez mais curto. Surgem tendências. E quando a gente fala tendência, pressupõe a ideia de que as tendências elas mudam o tempo inteiro. Elas são fluidas, ou como o Bauman chamava, líquidas. Percebe? Então, o maneirismo percebido na década de 80 já não é mais o mesmo maneirismo que a gente percebe hoje. O cinema de fluxo que a gente percebe lá na década de 90, no final da década de 90, já não é mais semelhante ao que a gente vê hoje. Cinema de fluxo lá de Claire Denis e companhia. O slow cinema percebido lá na Chantal Akerman, no final da década de 70 e década de 80, já não é mais os mesmos slow cinema que a gente vê num Apichatpong. Que mistura um pouco das tendências do slow cinema com o cinema de fluxo. Aliás, essa é uma característica. Vocês sempre vêm me falar: ah, Felipe, tal filme é cinema de fluxo? Eu sempre falo: não, nenhum filme é cinema de fluxo. E nenhum filme é cinema de fluxo, porque cinema de fluxo não é um movimento, é uma tendência. É fluido. Portanto, as suas características são mutáveis, se metamorfosiam. E aí, é claro que a gente consegue enxergar as características de determinados filmes no cinema de fluxo. Mas ao mesmo tempo que você enxerga as características do cinema de fluxo, você também enxerga as características do slow cinema. O Apichatpong é isso. Vai ver um filme como Tio Boom ou Memórias, é isso. Sabe? Vai ver um filme como o filme da Claire Denis, O Bom Trabalho, é isso. Você enxerga questões de ambas as tendências. Então tá tudo em constante mudança, é difícil enxergar movimentos. A história é processo. É claro que é importante que a gente estude os movimentos, até pra gente enxergar esse processo acontecendo, o que vem em seguida, o que veio antes e tudo mais, mas sempre estudando os movimentos de acordo com o seu processo histórico. Para que a gente não incorra no erro de formar barreiras, um muro em torno do movimento. Como se o movimento cinematográfico fosse um grande feudo, cercado por muros. Onde eu posso simplesmente cercar todas as coisas que envolvem aquele movimento ali dentro. E não envolvê-lo com o que está de fora. Não relacioná-lo com o que está fora. Tudo é processo. O expressionismo não é expressionismo sozinho. O neorrealismo não é neorrealismo sozinho. Ele demanda do seu contexto histórico, o contexto do seu tempo e o contexto que envolve toda uma relação globalizada de influências de linguagem. Cada vez mais. Cada vez mais. Porque cada vez mais o surgimento de uma técnica, do intervalo de uma técnica e outra é mais curto. Beleza? Assina a Introdução ao Cinema. No Introdução ao Cinema a gente fala bastante sobre essas coisas. Você tá aí. Você tá perdendo. Eu tô falando que você tá perdendo. E o cinema novo? O cinema novo é a mesma coisa, gente. O cinema novo é processo. O cinema novo vai ser um movimento onde determinados artistas vão reagir a um tipo de cinema que vinha sendo produzido no Brasil que acreditavam eles serem imperialistas. Porque, de certa forma, para os cinemanovistas, importavam um modelo de produção vindo dos Estados Unidos aqui, que eram as chanchadas produzidas pelos grandes estúdios brasileiros, que eram estúdios de imigração italiana. Eram italianos que vieram para cá, formaram grandes estúdios aqui e faziam essas chanchadas. E os cinemanovistas olhavam para essas chanchadas como movimentos de caráter imperialista. Sabe? E aí eles criam o que eles chamam de estética da fome, que é uma tentativa de falar do povo com o povo.
não adotando as práticas estrangeiras do imperialismo norte-americano. Mas isso não significa dizer, porém, que o cinema novo não é oriundo de processo. Primeiro, é porque reage a alguma coisa. Reage a um tipo de cinema produzido no Brasil e a um tipo de cinema produzido no exterior, sobretudo nos Estados Unidos, que é o cinema que vem e que entra no Brasil massivamente nesse contexto. Reage a isso para produzir um cinema do Brasil para o Brasil, para tentar buscar aquilo que a gente chama de identidade nacional. Entretanto, esse processo histórico também remonta a uma influência muito marcada do neorrealismo italiano. Do neorrealismo italiano. Sabe? Falaram aqui, novela e vague brasileira. Sim, o cinema novo é a nova onda brasileira. Sabe? A gente vai ter essas novas ondas pelo mundo. Vai ter a nova velha vague tchecoslovaca, japonesa. Aqui no Brasil a gente tem o cinema novo. Entretanto, falar de novela e vague brasileira, pra gente, acaba sendo pejorativo porque a gente desconsidera as contradições da nossa cultura. Porque é evidente, o cinema novo tem influências da novela vague, bem como tem influências do neorrealismo italiano, mas as suas práticas são muito inseridas no nosso contexto. É nosso. Não é estrangeiro. Mas o que é engraçado e o que é interessante nisso tudo é... Eu tava até falando sobre isso na última aula que eu conversei com a galera na aula sobre cinema político. É que muitas das práticas que surgem a partir do neorrealismo italiano, ou seja, a partir da década de 50, no sul global, tem como influência o neorrealismo. Por que isso acontece? Porque o neorrealismo foi enxergado como uma estética, até pelo seu caráter de esquerda e muitas vezes comunista, mas com um caráter que explora uma estética de acusação eficaz. Portanto, uma estética que reage ao mundo posto. Uma estética que enxerga o mundo cru, limpo, frente à câmera. Não há... Quase como se não houvesse intervenções a essa câmera. O que está mostrado frente à câmera, o que está posto frente à câmera é o mundo. E, portanto, um tipo de cinema, um tipo de estética dialético, antítese, eficaz de se apontar, de se enfiar o dedo, sabe? De catucar. Uma estética acusatória eficaz. Assim vai ser enxergado o neorrealismo italiano para o mundo. E no sul global, isso vai ficar bastante evidente, é claro, pelas nossas contradições. Pelas contradições do sul global. Por toda a história e passado de colonialismo, de imperialismo, pelo qual o sul global enfrenta. Então aqui no Brasil, no cinema novo, nós temos a estética da fome, que vai ter muito do neorrealismo italiano como uma estética eficaz de acusação, mas criando uma estética própria a partir das contradições internas. Na África, nós vemos surgir um cinema, afinal... A África começa a conquistar os países africanos começam a conquistar suas independências a partir da década de 50 e, portanto, o seu cinema surge nesse contexto. Olha só, gente. Os países africanos começam a fazer cinema num momento de ebulição da linguagem cinematográfica, no momento das novelas vagues. E quando surge o cinema africano, surge com influência do neorrealismo italiano. Por quê? Porque é uma estética eficaz de acusação. Na Índia, diretores como Satyajit Ray, que também vai fazer filmes sob uma estética semelhante ao neorrealismo italiano, mas também enxergando as contradições internas, tal como o cinema africano também fazia. Percebe? Depois, esses cinemas vão pouco a pouco abandonando essa estética. Na África, por exemplo, a gente vai ver uma mudança da estética do cinema africano da década de 60 para o que vai ser visto na década de 80. Então, se na década de 60 nós temos essas influências do neorrealismo italiano, que são muito próximos a esse sistema acusatório simples, cru, frente à câmera e tudo mais, e que
por ser influente do neorrealismo italiano, está interessada no momento presente, nas contradições, portanto, daqueles países presente, ou seja, de países que acabaram de se libertar do colonialismo, as contradições que envolvem isso, por exemplo, do cidadão africano não conseguir enxergar sua própria identidade, porque há pouco tempo ele era colonizado, e a colonização tem como um dos seus caráteres essa perda de identidade, esse fazer perder identidade, essa opressão frente à identidade nacional daqueles povos. E aí, quando os países são libertos, qual é a identidade que esse povo tem? Sabe? Então esse vai ser um tema muito central dos filmes africanos nesse contexto. Filmes como A Negra D, Touki Boki, A Viagem da Hiena. Filmes que vão discutir justamente essa identidade. Um filme como A Negra D, por exemplo, é um filme que vai discutir justamente uma mulher que vive em Senegal. Aliás, Senegal é um dos principais países de produção cinematográfica na África nesse contexto. E vai a Senegal um casal, né, que trabalha, tem negócios em Senegal, mas vai contratar uma moça para trabalhar em França. Percebe? E essa moça, ela fica deslumbrada. Olha só que maravilhoso. Eu vou sair desse lugar e vou para um outro onde as coisas realmente são boas. É prometido a ela, inclusive, que ela vai viver com uma janela para Cannes, com as melhores lojas à sua frente. Em determinado momento, inclusive, numa cena do filme, a nossa personagem caminha por cima de um monumento histórico do país. Um monumento de identidade nacional. Mas o que ele está falando aqui pra gente? Justamente que a colonização promove no indivíduo essa perda de identidade. E ela caminha por cima desse monumento identitário do país, quase como uma difamação desse monumento. Isso aqui não me pertence. E o que ela faz? Ela vai para a França, porque Senegal não pertence a ela. Mas quando ela chega na França, ela descobre que a França também não pertence a ela. E a Negra D? A negra é de lugar nenhum. Sabe? Forte demais. Assistam a Negra D. Está disponível no YouTube. 60 minutos. 60 minutos de filme. Assistam esse filme. Algo semelhante acontece também em Touki Boki, que conta a história de dois jovens que desejam ir para a França. Fanon na veia, isso. Fanon. Tem aula sobre cinema africano no IAC? Ainda não, mas vai ter. Já está sendo preparada. Tá? Ainda não, mas vai ter. Beleza? Mas percebe que, em primeiro momento, o cinema africano, bem como a maioria dos países do sul global, adotam o neorrealismo italiano como estética acusatória, sempre considerando dialeticamente as contradições internas de cada localidade, para formar algo novo e particular, não uma cópia, não uma réplica do neorrealismo. Posteriormente, inclusive no cinema africano, eles vão mudar isso. Na década de 80, o cinema africano começa a adotar práticas de voltar ao passado da África, muitas vezes num passado pré-colonialista, para enxergar essa identidade nos mitos fundadores do continente, panafricanismo sendo discutido, mas também das localidades, das nações. Aí a gente vê filmes como Yellen, A Luz, do Soleimani Cissé. Filmaço! Filmaço! Mas vocês percebem que em primeiro momento a gente tem essa estética acusatória provinda do neorrealismo, depois uma mudança de busca no passado, que é um caminho muito semelhante ao que o neorrealismo faz. É um caminho muito semelhante ao que o neorrealismo faz. Que o neorrealismo ele começa com essa estética acusatória, a partir do próprio neorrealismo italiano. E depois das eleições de 48, que a gente discutiu já aqui o que significa, a gente tem, em 1954, um filme que significa para muitos o fim do neorrealismo italiano, que é um filme chamado Sedução da Carne, do Luchino Visconti. Veja, Luchino Visconti, que é considerado um dos pais fundadores do neorrealismo italiano. E ele vai ser o
a causa do fim. É claro que, mais uma vez, ele não é a causa do fim. A gente que tem essa necessidade de demarcar historicamente com um filme o fim do neorrealismo italiano. Mas a gente já viu que as eleições de 48, um processo histórico específico, foi fundamental para decretar o fim desse movimento. Mas Sedução da Carne é um filme em que o Luchino Visconti vai voltar ao passado da Itália, ao momento da formação dos estados nacionais, as causas pelas quais a Itália chegou hoje. Hoje, digo, em 54, né? Luchino Visconti faria Sedução da Carne e, em seguida, anos depois, faria o Leopardo, que é um filme muito semelhante e que talvez seja o filme mais conhecido do Luchino Visconti. 2 filmes maravilhosos. Tanto Sedução da Carne quanto Leopardo. Tá? É isso. Curtiram o vídeo?